Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver nos escutando. Eu sou o John Colli e aqui do meu lado, Alexandre Paiva Frade. E hoje nós trazemos o nosso amigo Edward Braz. Nosso querido amigo Edward, ele é barista, ele é proprietário de uma cafeteria muito aconchegante aqui de São Lourenço, é amigo nosso e ele também é pregador da palavra, não, pregador de movimentos jovens da Igreja Católica. Exatamente. E hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre a beleza, a arte e café, por que não? Eu falo do café teológico, né? Por que café teológico? Porque no cafezinho, na França, por exemplo, é o momento de você ler um jornal. Aqui também. Lá na cafeteria dele tem livros, jornais e tal. Mas a leitura do jornal já não é mais assim tão intensa aqui no Brasil como já foi. E a pessoa lê o celular, né? Fica ali lendo no celular. Mas e outro momento gostoso dos cafés é falar de Deus, né? E o belo, a beleza, ela, na minha concepção pessoal, cada um tem a sua concepção, né? Tem gente que vai mais para uma filosofia, outro para outra. Para mim, a filosofia da beleza é teológica, né? É a beleza do próprio Deus, a beleza que São Tomás de Aquino fala que tem luz própria e tal. E aí a gente convidou ele, primeiro, para a gente falar sobre isso, né? A gente fala sobre arte o tempo todo, como a arte toca a vida das pessoas. E aí eu queria saber de você uma coisa. Como o belo pode tocar a vida das pessoas? Como que o belo toca a sua vida? Show de bola. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Igual o Alexandre falou, o convite partiu dessas conversas na cafeteria, né? Então aqui eu posso falar que é uma extensão do que a gente conversa todo dia. E sempre com um bom cafezinho, um bom papo, sempre falando de Deus, né? O café aqui já não é tão bom, né, Edu? Né? Igual o teu não é, mas serve. Mas eu quero partir do ponto, né, que como que o belo me toca. Partindo de uma opinião pessoal, né? Eu trago já a percepção do belo na Bíblia, partindo de Gênesis, né? Que lá fala da criação do universo, onde ele fala que o Espírito Santo de Deus, né, foi passando e tirando tudo que era ruim, né? Tudo que era treva, a beleza de Deus foi colocada ali. Então, na minha percepção, eu experimento o belo onde eu posso contemplar Deus. Tudo que eu contemplo Deus, para mim, na beleza, é uma experiência de um encontro pessoal com Ele. Resumindo, onde há beleza, há Deus. E onde há Deus, há beleza. Na minha percepção, a gente não consegue dividir o belo de Deus. Então, toda a experiência do belo, para mim, é um encontro pessoal com Deus. Aonde quer que esteja, numa criatura, numa criação divina, numa paisagem, se ali há beleza, ali há amor de Deus. Então, logo ali eu consigo ter uma experiência com Deus, né? Edu, e como que você explica, por exemplo, o pagão que busca o belo? Ele está buscando Deus sem saber? Como é que é isso? Aí a gente vai partir do ponto que a satisfação de todo desejo é Deus. E quando ele não entende isso, ele está procurando o belo em outros lugares. Ele está procurando satisfazer o vazio de Deus dentro dele em outros lugares. E quando ele encontra com esse belo, que ele entende que a beleza é Deus, ele se sente essa satisfação pessoal, porque ele experimenta o amor de Deus. Então a gente pode trazer que quando a pessoa ela procura o belo, mas ainda não sabe que o belo é Deus, ela procura o belo em outros lugares, no mundo, nos prazeres, e ali não está a beleza do Deus. Então, quando eu olho uma obra de arte sem perceber a divindade nela, né? O talento, o dom, até mesmo a arte contemporânea, os questionamentos, a inteligência, né? Sem perceber, eu estou olhando um objeto nessa concepção. Mas quando eu percebo tudo isso,
eu estou olhando um objeto com divindade. Como é que é isso? Exatamente. A gente pode já puxar São Tomás de Aquino, né? Que ele fala que a contemplação do belo, ela não está findada no sentido, no sentir de você olhar uma obra e ficar sentindo emoções. São Tomás ele traz a percepção de que o sentido é necessário no início, né? No começo ali de você contemplar, você sente. Mas em determinado ponto, o intelecto tem que vir, porque o intelecto você vai fazer o uso da razão. Então, quando você contempla uma arte e você finda apenas no sentir ela, mas quando você abre o horizonte para contemplar ela com o seu racional, eu acho que você vai ter um encontro ali com Deus, né? Partindo da beleza daquela arte. Porque se você fica só na emoção, você não desfruta de tudo que aquela arte pode manar ali, né? Do que o autor está querendo transpassar e tudo mais. E aí, John? Ô Edward, outro dia a gente estava conversando lá no seu café sobre os museus mais antigos do mundo. Na nossa opinião, do Alexandre e minha também, é a igreja, que é uma preservadora da arte de modo acessível às pessoas. Todo lugar que você vai toda cidade que você vai, de qualquer canto do Brasil, pelo menos, eu acredito que no mundo também, você vai ter uma igreja e ela vai ter uma decoração acessível ao povo. Você acredita que isso é, de alguma forma, a igreja levando a beleza de Deus para as pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Quem nunca entrou numa igreja e ficou ali sem palavras e apenas estava sentindo, né? É impossível quando você vai a uma simples igreja, que você vai e contempla uma imagem de algum santo e você tem aquele preenchimento interior. É uma coisa muito boa. E é muito legal trazer essa ideia mesmo da igreja como museu, porque e acessível, né? Porque é muito real. A nossa basílica aqui em São Lourenço, o quão linda ela é, né? E o quão nós podemos ir lá experimentar o amor de Deus, o preenchimento apenas de estar lá dentro de um templo. É claro que a fé não se resume em estar no templo, mas se resume em ter uma experiência com Deus. E por que não você pode ter uma experiência com Deus contemplando uma imagem dentro de uma igreja? Eu adoro esse assunto, né? É por isso que eu puxei esse assunto. Eu adoro esse assunto. Porque os árabes dizem que Deus é belo. Por isso, eles começam a fazer a decoração de uma mesquita do tapete. A cada nó que emite no tapete, a tradição diz que se emite um pensamento positivo. Alá seja louvado por Alá e tal. E eles vão naquilo como um mantra. Essa é uma tradição antiga no Irã, né? Vai um mantra criando aquilo. Às vezes a gente tem uma distorção da imagem do Irã, mas ali são homens de muita fé. E eles estão ali tecendo aquele tapete. Depois, eles vão fazer os azulejos na igreja. Então ela emenda o tapete com o azulejo e ela vai até as cúpulas e tudo. E tudo aquilo é dotado de uma arte geométrica, porque Deus é perfeito e a geometria ela é perfeita. A representação da perfeição. Ela é a representação da perfeição. E Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Então, a cada nó que ele emite, depois vai ter um erro no tapete. Porque ele não pode ser perfeito. Ele tem que fazer o erro. É chamado erro muçulmano. Porque se ele... É igual o John quando faz filme. O filme tá maravilhoso. Por exemplo, esquece de desligar o celular na hora do podcast e tal, né? Então, é o erro muçulmano. Aquele é um erro proposital, é um erro respeitoso. Só Deus é perfeito. E aí, ao longo do tempo, eu vou tomar um pouquinho da sua entrevista para falar disso, para depois você poder discorrer sobre tudo isso. Mas, ao longo do tempo, a Igreja Católica é muito criticada, porque criticar a Igreja Católica é muito fácil,
né? Você critica a igreja, principalmente a igreja católica, ela não responde mesmo, ela aceita as críticas, talvez seja o órgão, a igreja mais democrática que existe, né? É gente que quebra santo, gente que não gosta disso, gente que critica todos os erros, e ela nunca revida. Não sei se você já viu alguma vez a igreja católica institucionalizada revidando, qualquer papa revidando. Nunca aconteceu, nunca acontece. E aí a igreja católica, ela foi fazendo ao longo do tempo, a gente saía da Idade Média, aonde a Idade Média, o paganismo ainda muito forte ali na Europa, o paganismo romano, a gente sai da Idade Média e a gente entra no Renascimento. No Renascimento surgem as grandes obras cristãs. É claro, tem obra da Idade Média no Louvre, em todos os lugares tem, mas eu falo assim, ela se torna um expoente da arte mundial no Renascimento. E como que ela se torna um expoente da arte mundial, né? Ela se torna um expoente da arte mundial quando o Papa contrata um grande artista chamado Miguel Ângelo, né, que vai lá e vai fazer a Capela Sistina, ele vai fazer a Mater Dolorosa com Cristo no colo. Aquela representação, né, é uma imagem de uma santa. É a Maria com o seu filho no colo. Ou ela é a imagem, como diz os adventistas, da serva de Deus. E por que aquela imagem? Por que fazia? Qual era o interesse do Papa de fazer isso tudo? Porque as pessoas não liam, nem todos sabiam ler, mas todos sabiam compreender através de uma imagem. Então esse aqui era o pecado tal, aquilo ali, se você fizesse, se você for como esse santo, você vai para o céu. Assim que os portugueses catequizam no Brasil com imagens de santo, contando as histórias dos santos, e os espanhóis catequizam nos países latino-americanos aqui, contando a história dos ícones, que são as escolas que a gente chama de escola cusquenha. E assim eles vão, olha, esse aqui é São Francisco, ele foi um homem bom, não sei o quê, tal. E ele, se você for bom, aí chegou um chazinho também, já que o café tá ruim, Eduardo. Oh, beleza. Ela trouxe um chá. Obrigado, Essa aí é a Beth. A Beth é a nossa querida aqui, amiga há mais de 20 anos, né, Beth? Há mais de 20 anos. Aí, Deixa que eu passo por aí. o que acontece? Eu estava falando, dei uma perdida aqui rapidinho. Você Mas estava falando sobre trazer para o povo pois é, era muito para a cabeça do povo naquela época entender essa catequese abstrata. Para hoje não é. A igreja evangélica chega e cita, olha, fulano é um exemplo de vida nisso, naquilo. Poxa vida, para a nossa cabeça contemporânea, a gente já imagina o fulano, quem é e o que aconteceu. Mas naquela época, como que você ia imaginar o que era um fulano na Europa, como que ele era? Então eles criaram as interpretações de cada um catequético. Esse aqui é São Francisco de Assis, esse aqui é Santo Antônio. O Santo Antônio rezaram para ele para casar. Por quê? Porque a história dele está ligada a conseguir milagres e tal. Na verdade, não há nenhum santo ou mártir que não operou milagres, né? Que não, até o milagre de entregar sua própria vida sem dor. Então eles operaram, né, milagres ali, e aí essas histórias foram contadas através da imagem. No jornalismo, que é a minha formação, né, diz assim, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Dessa forma o Papa foi genial, né? Quem nunca assistiu Agonia e Êxtase tem que assistir. Agonia e Êxtase, na minha opinião, é a principal introdução ao mundo da arte. A partir que você começa a assistir Agonia e Êxtase, aí depois você vem com outros filmes para cá e com leituras. Mas se você quer começar, começa assistindo Agonia e Êxtase. Não tem, é uma coisa inspirada por Deus, genial. E aí a crítica à Igreja Católica, é muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. É sempre essa crítica. Mas o dinheiro é hoje uma energia contemporânea. Você precisa ter o dinheiro para você fazer a obra na igreja, ninguém faz de graça, você precisa ter o dinheiro. Então o dinheiro para a Igreja Católica foi uma maneira também de juntar inúmeras pessoas.
aqui, na igreja daqui, 1.000 pessoas, cada uma doa R$10. São R$10.000. E aí chama o pedreiro e ele faz a obra que tem que fazer e não custou caro para ninguém. Agora, se o pedreiro tivesse que doar ele sozinho a obra para a igreja, ele não tinha condição porque ele mantém família. Então, dessa forma, a igreja, com a colaboração, porque a igreja, o que é a igreja a não ser a reunião dos irmãos? A igreja somos nós. Lá é o templo. Nós somos a igreja, não é isso? Desculpa, mas eu acho que o podcast a gente tem tempo. Não, vamos embora. Então, vou falar. Então, gostoso. Quando ele pega essa ideia da igreja doar as coisas, e por que das pessoas doarem, a igreja construir em cima disso, isso foi muito bacana. Você vai numa cidade mais humilde, ela tem uma igreja humilde, mas ela tem obra de arte dentro da igreja. A própria santaria é obra de arte, é alguém com fé, ou até sem, mas que esculpiu aquilo ali para ter lá. Né? É como esculpiu isso. O Brecheret fez essa escultura, ele teve que fazer. Ele tirou do abstrato e fez uma escultura. Como o Miguel Ângelo em Agonia e Êxtase, ele demonstra exatamente, ele fala, dentro dessa pedra tal Davi. Né? Dentro daquela pedra tem uma coisa que só ele estava vendo. Ele ia quebrando a pedra, né? Para fazer a escultura de mármore, como ele fez. Ele ia tirando o Davi de lá de dentro. É isso, entendeu? Então, aí a gente chega nessa questão financeira. A Igreja Católica deveria vender tudo e dar para os pobres. Então ela não existiria mais, a Igreja Católica. Ela daria tudo para os pobres e não teria como se manter. A própria Maria, irmã de Lázaro, quando lava o cabelo de Jesus com o perfume, e aí o Judas, a primeira traição de Judas está ali, né? O Judas fala assim, naquela traição, ele diz... para que desperdiçar isso? Vende e dá para os pobres. É que ele não queria dar para os pobres, ele queria roubar aquele dinheiro. O Judas era ladrão. Né? Ele cuidava da bolsa e ele já roubava, né? Ele já roubava. Então ele queria roubar aquele dinheiro. Aí Jesus diz assim, eu não sou digno disso, que vou em breve para o meu Pai, não sou digno deste ato. E aí a gente começa a pensar, e a igreja não é digna disso? Não é a igreja. Deus não é digno disso, do belo. E eu, como cidadão, não sou digno daquele belo, se eu compartilhei aquele belo. Eu comprei aquele belo para mim, junto. Se eu sou doador daquela igreja, eu estou comprando as obras dela junto. Eu faço parte daquela comunidade chamada igreja, não do templo, da comunidade chamada igreja. E aí eu vou àquele templo. Então, através disso, eu comecei a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, a igreja vender tudo. Ela não tem nada. A igreja não tem patrimônio à venda de arte. A igreja não tem nada. Você vai em qualquer igreja, eu fui na Itália, eu fui em muitos países, mas, por exemplo, você vai na Itália, você entra em uma igreja. Eu estava em Toledo, eu entrava em uma igreja atrás da outra, que tem muitas na Espanha, uma igreja atrás da outra, até que eu entrei numa que estava tendo... Lá eles ainda têm o ritual fúnebre, de corpo presente e tal. E eu, assim, como turista, encantado dentro da igreja, porque eu estava entrando no museu. E eu tive a oportunidade, no museu e também com a minha fé toda, mas eu tive a oportunidade também de conhecer educacionalmente um ritual fúnebre. Depois que eu percebi, a Simone me cutucou, eu fiquei ali e fiquei assistindo, e foi uma coisa maravilhosa, que era uma representação do belo ali para aquele que estava indo, a despedida dele, com toda a ritualística, e também para quem estava vendo um conforto. Essas obras de arte da igreja, por exemplo, existem igrejas, existem culturas iconoclastas e iconográficas. Por exemplo, a cultura judaica, ela é iconoclasta, porque ela é uma cultura de mudar de um lugar para o outro, de ter que fugir de guerra, de entrar em guerra, não sei o quê, essa cultura toda. Então eles levavam consigo o ouro, o diamante, as coisas, era iconoclasta. A cultura cristã é iconográfica, porque a cultura cristã está estabelecida ali naquele lugar, raízes, né? E ela acredita que não vai ter uma guerra. Mas se você pegar todo o ouro que juntou a cultura iconoclasta e pegar a Capela Sistina e fosse transformar isso em valores de hoje de obra de arte, é inominável esse valor, é incalculável. Mas se fosse, na minha opinião, a Capela Sistina talvez valeria muito mais. Porque a obra de arte, ela sai dessa relação do metal como valor, ela ultrapassa muito isso. E o que a Igreja Católica faz com isso?
Se você for pobre, você entra lá de graça. Eles cobram uma taxa de manutenção lá no Museu do Vaticano. Mas tem dias que eles doam para as pessoas poderem entrar. Em qualquer igreja, não se cobra. De qualquer religião que você seja, você entra numa igreja para conhecer, você vai ver obras de arte maravilhosas. A igreja, a que ele falou, a Basílica de São Lourenço, ela foi pintada por um artista do grupo do Ozirarte, que veio para o Brasil, veio aqui, pintou ela, pintou também mais 2 igrejas Ettore em São Moretti. Paulo, Ettore Moretti. Né? Ele pintou isso na década de 40. Até teve um senhor que me corrigiu num filme que eu fiz sobre São Lourenço. Ele fala, eu lembro da igreja pintada na década de 50. Eu falei, então era pintura mediúnica, porque o artista morreu em 1949. Então naquela época já tinha... Ou ele morreu e deixou alguma coisa para fazer e alguém foi lá e terminou. Então esse patrimônio da igreja não é da igreja, ela não pode vender. Como é que ela vai vender a Pietà que está lá na igreja de São Pedro, que é gratuito? Todo mundo entra para ver. Você entra, tá de frente do Miguel Ângelo. Assim. E outro detalhe, se eles pegassem todo esse patrimônio, esse conjunto artístico que tá sob a guarda deles, beleza, eles vendem isso daí vai parar numa coleção particular e ninguém nunca mais vai ver. Olha que tristeza. Isso tá para todo mundo ver. Exposto, né? Exposto para Qualquer todo mundo classe, ver. Você pode ir lá e não... Quem é o dono da igreja? Somos todos nós. Pois é. E como que você vê isso, né? Porque é uma coisa assim, o Santo Agostinho, aí só para terminar e soltar a pergunta para vocês, senão eu fico palestrando aqui, porque eu gosto desse assunto. O Santo Agostinho diz que existe o belo e o adequado. Então o belo é um belo como um todo, um quadro é belo. Mas dependendo da temática dele, ele é adequado para colocar dentro da igreja. E quando você coloca vários belos, Santo Agostinho explica exatamente o que é um colecionador de arte. Quando coloca várias obras dentro de uma igreja, elas são adequadas para aquela igreja para fazer um belo maior composto de vários belos. Então fala um pouco sobre isso, sobre o belo e como que você vê a adequação da obra de arte evangelizadora. Olha, é muito interessante esse assunto, né? Porque o belo ele aponta para Deus, né? Santo Agostinho fala muito isso. E como é bom também saber que a Igreja Católica, por si só, é um museu, igual vocês falaram, né? E é você ir lá, entrar numa igreja e você vai poder contemplar várias obras de arte, né? Igual deu o exemplo de Michelangelo, você vai lá, você dá de cara com Michelangelo, e você não pagou nada por aquilo. Edu, tem que levantar teu microfone. Ó. Você tá meio brocochô aí. Ele tá meio caindo ainda. É. Agora Ó. foi, ó. Ih, o microfone dele, ó. Vamos chamar o nosso técnico de tudo, o Pedrinho. A chave, o John escondeu a chave aí atrás, ó. Aqui, ó. Pera aí. Só... Vamos conversando. Então vamos conversando. Continua aí. Desculpa. É tão ruim quando alguém interrompe, né? O John faz muito isso Pior que eu comigo. perdi o raciocínio. Qual que era a pergunta mesmo? Não, você estava falando sobre o belo na evangelização. Como que ele evangeliza? Exatamente. Aí você falou de Santo Agostinho. E é muito legal também que a gente tenha, né, a percepção que o belo aponta para Deus, porque isso catequiza verdadeiramente, né? Igual a gente trazer, saindo um pouquinho da obra de arte, se a gente contempla um pôr do sol. Quantas vezes você sentiu que o pôr do sol era uma coisa linda, maravilhosa, mas você nunca parou para pensar por que eu estou sentindo isso ao ver a beleza de um pôr do sol? Aí a gente pode voltar para Santo Agostinho quando ele fala que nós somos fragmentos da beleza do Criador. Ou seja, antes da gente contemplar aquela beleza da paisagem, há uma beleza interior na gente que nos leva à atração para contemplar aquela beleza. Então, quando a gente traz a visão da igreja catequizar atrás das obras de artes, nós não podemos esquecer que dentro da pessoa que está contemplando aquela obra de arte, há um fragmento da beleza divina. E esse fragmento interior atrai ela, de uma forma divina,
né? Não é racional dessa forma. Como que acontece? Não. A contemplação, né, de uma pessoa a uma obra de arte dentro da igreja, a gente tem que entender que Deus usa daquilo para evangelizar ela. Mas antes dela pensar, começar a contemplar, usar a razão, para saber que ela está sendo catequizada, Deus já está agindo, por conta desse fragmento interior que ela traz. Então, para a gente entender a catequese da igreja partindo das obras de artes, a gente tem que entender que Deus já atraiu aquela pessoa, porque ela é um fragmento da beleza de Deus. Ou seja, os semelhantes se atraem. Exatamente. Que bacana. Então a gente acha que aquela beleza muitas vezes a gente não tem explicação, né? Voltando o porquê do pôr do sol. É muito legal quando a gente vai, a gente sabe que aquilo é belo, a gente está vendo a beleza daquele pôr do sol, mas a gente não para e pensa, por que eu estou sentindo isso? Como assim? Né? Engraçado. Teve uma vez que a gente também estava lá na cafeteria que acabou virando o nosso ponto de encontro, assim como aqui na galeria também é nosso ponto de encontro. Eu acabei voltando para a igreja por influência do Alexandre, mas especificamente eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas talvez você não se lembre. Teve uma vez que eu estava na cafeteria, estávamos conversando assim, desse jeito, lá naqueles bancos, de frente para aquele balcão da janela, e o Alexandre estava do outro lado da mesa, eu estava sentado, como eu tô, entrou um senhorzinho, carregando uma caixa de madeira, eu não vi o que tinha dentro da caixa a princípio, ele colocou a caixa de frente para mim, só que do outro lado, no balcão, e aí, quando ele saiu da frente, eu vi a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Aí bati no braço do Alexandre e falei, olha lá, ó. Aí ele falou, ele não precisou dizer. Eu entendi também naquele momento. Mas eu disse assim, deixa de ser pagão e vai para a igreja. Você falou na hora que a gente saiu o seguinte, Colli, se você não entendeu, eu não sei mais o que eu te digo. E depois que eu voltei para a igreja, eu comecei a perceber essas coisas. Que assim, Deus chama a gente todos os dias. E nem sempre os nossos ouvidos estão prontos para escutar aquele chamado, ou nem sempre a gente está querendo ouvir o que está sendo dito. Mas em algum momento, a gente recebe um chamado e pode acabar atendendo ele, que foi exatamente o meu caso. E é muito interessante ver você partilhando um encontro pessoal, né? Como que foi a partir de uma imagem de Nossa Senhora. Né? Eles falam, os católicos adoram a imagem e tudo mais. Não é Mas isso, né? o vazio que você sentia dentro de você, né? Aquele sentimento de que precisava ser preenchido, através de uma imagem, você entendeu o chamado de Deus. Por que houve isso? Porque dentro do seu interior havia não só esse vazio, mas um fragmento da beleza do Criador. E quando você contempla a beleza daquela imagem, que eu lembro que você falou, olha que linda, você contemplando não aquela imagem, mas a divindade que expressa aquela obra. Não Entendeu? que ela mas que ela representa. Exatamente. Não se findou naquela caixa com Até manto. porque a imagem é um símbolo. Exatamente. Um símbolo, ele representa a ideia de alguma coisa, a crença de alguma coisa. A foto do Gandhi não é o Gandhi. Exatamente. É a foto do Gandhi, mas representa, me faz lembrar do Gandhi. Como é que era o nome daquele artista que desenhou o cachimbo? E também tem muito... aí a gente entra em Magritte. Isso não é um cachimbo, isso é uma obra de arte. Exatamente. Então, aquilo lá não é Nossa Senhora, é uma obra de arte. Mas aí entra uma coisa muito interessante também, que eu ia tocar nesse assunto. Depois eu ainda quero perguntar uma de Santo Agostinho para ele, que a gente tem que dar uma pregar ele na parede um pouquinho aqui também. Mas eu ia tocar nesse assunto. A imagem de Jesus Cristo é a imagem mais propagada no mundo.
né? Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo Nosso Senhor dos Passos, Sagrado Coração, Jesus Cristo da Sagrada Providência e vários outros. O Papa João Paulo II, por exemplo, era devoto da imagem de Jesus. Ele foi catequizado, ele conta. O Papa João Paulo II conta exatamente a história da freira, ele pequenininho, com a imagem da Sagrada Providência de Jesus Cristo, da Sagrada Providência mesmo, aquele que tem o Jesus misericordioso. Fachos de luz? que sai os fachos assim, água e sangue. É a imagem de Jesus misericordioso. É essa imagem. Então o Papa virou Papa por causa dessa catequese, né? Ele conta essa história, ele virou santo, aquele homem foi um santo mesmo, e por causa dessa catequese. Se não houvesse essa representação, talvez ele não teria virado. Exatamente. Tem uma passagem de Pedro, aonde, então, se for assim, se a gente não puder olhar as imagens, também não vamos poder comer carne de porco. E não vamos Porque tem poder a passagem que abre o véu, e lá estão todos os quadrúpedes e os répteis e tal, e alguma coisa que Deus criou pode ser considerada impura, a partir daquilo ali as pessoas passam a comer. Então todos deveriam parar de comer carne de porco. Então a gente tem algumas contradições que eu entendo como evoluções. Vamos falar da imagem de Nossa Senhora. Depois da de Cristo, a mais propagada, olha, eu não sei nem se é depois, porque o número de propagação de imagem de Nossa Senhora é muito grande. Né? Porque Cristo talvez não possa vir nem dar a mensagem, porque quando ele voltar já é o Apocalipse, a justiça e tal. Então, talvez ele use a mãe dele para fazer isso. A mãe dele em terra e a mãe dele em questão espiritual, onde ela se manifesta. Mas a gente vê, tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora... E todas são a Nossa Senhora da Conceição. Todas. Todas são a Nossa Senhora da Conceição de Fátima, Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, Nossa Senhora. Mas vamos falar da nossa aqui, que é a de Aparecida. Certo. É muito interessante, porque a pessoa que esculpiu aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo uma imagem para todos adorarem? Não. Senão ela não estaria no rio, jogada num rio, quebrada. E o milagre é um milagre mesmo. Para quem, como eu, já foi lá, hoje em Aparecida, você pode ir lá, pode pegar o barco e ir no rio. Então vai mostrar exatamente o ponto aonde achou a Nossa Senhora, o corpo. E aí eles sobem, em vez de descer, sobem e depois jogam a tarrafa lá e acham a cabeça. Primeira coisa, a terracota ela vai para o fundo, ela é mais pesada, ela afunda. Então seria quase que impossível a rede pegar a terracota que está lá no fundo, principalmente o corpo, que ainda é mais pesado ainda, né? pesado. E depois ir para cima e pegar a cabeça. Quer dizer, é uma coisa totalmente diferente. Essa devoção que se criou dessa imagem, se ela não fosse abençoada por Deus, ela não teria transformado a vida de milhares de pessoas. De alcoólatra que vai lá e não bebe mais. Por fé. Essa imagem, se ela não adorar essa imagem, é óbvio, a pessoa não está lá adorando a imagem mesmo, não. Ela está adorando a mãe de Jesus Cristo, que os próprios evangélicos também, muito respeitosamente, colocam a serva de Deus. E ela é a serva de Deus para todos nós. Mas aquela representação que está lá, o erro me parece semântico de falar imagem, porque quando fala não adorarás imagem, não adorarás imagens de boi, não adorarás imagem de pedra e não adorarás imagem de ouro. Era essa a questão, porque os pagãos daquela época, como fala, então vamos lá, então se não pode adorar a imagem, a gente não pode cortar a barba. Não rasparás o cabelo em redondo e nem a barba com a navalha. Então a gente não pode. Aí estão certos os ortodoxos, judeus, que não raspam exatamente por isso que eles têm o cabelo com aquele lá, porque não rasparás em redondo. Por que era isso? Porque o egípcio raspava o cabelo todo redondo e raspava a barba. Então, era uma maneira que Deus deu lá naquela época, está nos 613 mandamentos, que Deus deu, mas está lá. 613, Alexandre? Para Moisés são 613, que resume para nós a 10. Mas não vamos entrar nessa questão muito aprofundada, não, porque a gente está falando aqui
da questão da beleza na arte. Então, o trabalho que a Nossa Senhora Conceição Aparecida fez, eu acho maravilhoso, fantástico. Da mesma forma como alguém vem e critica para mim o bispo Edir Macedo, numa ocasião eu estava criticando o Edir Macedo para um padre tridentino, que foi o meu orientador durante muito tempo, padre José Eduardo. E ele, aos longos de seus 80 anos, falou: não faça isso não, meu filho, coisa feia ficar falando mal do bispo. Eu falei: não, eu entendo, mas entre nós, não é por causa disso, meu filho, é porque é feio mesmo. Deixa eu te explicar. Ele vai passar. A obra dele, se for de Deus, ela vai continuar. Mas nesse momento tem muita mulher que não está em prostituição, tem muita gente que não está morando na rua, tem muita família recuperada, porque seguiu a religião dele. Deus sabe o caminho, não eu e nem você. Eu falei: nossa, que cacetada de um padre, né? um padre que a gente poderia falar ortodoxo, né? Porque o tridentino ele é mais ortodoxo. E eu fiquei assim, por entender, e falei: nossa, é mesmo. Aí eu fui lá conhecer o Templo de Salomão. Semana passada eu fui numa igreja adventista que um amigo meu, uma referência para mim, ele construiu essa igreja, um dos maiores empresários brasileiros, que não sabem. E depois que poucos sabem que é tão religioso. E depois que eu entrei mais a fundo da religião, eu comecei a observar que muita gente de sucesso absoluto, é tudo religioso. Porque o sucesso é graça de Deus. Né? Então, voltando nisso, a Nossa Senhora, aquela imagem, ela é catequética. Sim. E é muito legal porque é como se Deus ele exprimisse uma figura física, né? E através desse contato com a figura física, a gente começa a ter acesso à grandiosidade daquilo que está representado naquela imagem. É o que muitas pessoas acham, que a nossa contemplação naquela imagem se finda nela própria. Mas não. A contemplação de uma imagem é o caminho que nos leva para contemplar e experimentar Deus de formas maiores. Ou seja, como se eu contemplar uma imagem de Nossa Senhora agora, eu não estou ali me findando apenas na beleza daquela imagem. Aquilo é como se abrisse as portas, né? Não de um universo, mas de uma coisa que a mente intelectual não conseguiria contemplar. Porque ali eu começo a contemplar a beleza e depois eu vou começando a experimentar a partir do momento que eu vou começando a ter encontro com aquilo que a imagem representa. Entendeu? Não é a imagem em si na beleza, mas a grandiosidade que você começa ali a ter um encontro, e aí você vai trazer a percepção de que Deus usa de tudo. Deus anseia por todos os momentos e Ele está atento a tudo, para que a gente possa ser atraído por Ele. Igual foi o John, o exemplo está aí. De uma imagem, ele se sentiu atraído por Deus, porque ele não se findou na beleza daquela imagem, mas o que estava muito maior por trás daquela imagem. E se a gente mudasse de uma escultura, olha como que muda completamente agora, de uma escultura representando Nossa Senhora, ele se sentiu atraído. Já tirou o pecado da palavra imagem, sabe? De uma escultura que a forma, às vezes, de entender isso muito radical, e qualquer radicalismo leva a polarizações graves, né? E eu acho que isso não está no amor de Deus, a polarização. Não é benéfico para ninguém. E é legal já, né, a gente tirando essa percepção de imagem. Então, só falar uma coisa, antes de você tirar a percepção de imagem, só uma coisa muito rápida, sobre Nossa Senhora. Né? Você foi a pessoa que mandou o texto mais lindo que eu já vi sobre Nossa Senhora. E você poderia compartilhar isso com mais pessoas, esse texto, porque é o texto mais lindo e mais elucidativo que eu já vi sobre Nossa Senhora. Mas eu vou elucidar mais uma coisa. Ontem nós tivemos aqui no podcast, gravando, anterior ao seu, o doutor Sérgio Abreu, que é hoje no Brasil, se não o maior, um dos maiores especialistas em direitos humanos relacionados à raça negra. E a gente estava falando sobre a história dos negros no Brasil e como se dá. E aí a gente foi falar de arte negra e tal, algumas coisas, e eu disse a ele,
o patrono das artes no Brasil é negro. O maior artista brasileiro de todos os tempos, que nunca teremos outro, como diz Germain Bazin, presidente do Louvre, é o Miguel Ângelo dos Trópicos, foi Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O que ele esculpia? O que é a cultura brasileira? Ele é o patrono das artes no Brasil. Ele esculpia esculturas em madeira com representação de santos catequéticos. Isso, ponto. Aí vem e localizam Aparecida. Ela é a Santa Negra. Ela, aquela imagem que o rico, o pobre, o milionário, ela é uma imagem que diz para o Brasil inteiro: nós somos uma miscigenação de raças. Respeitemos uns aos outros e amemo-nos uns aos outros. Independente de qualquer especificidade que você tenha, de cor, de qualquer coisa, sabe? Então, a gente vê o papel catequético, o papel educacional, né? Podia ser Nossa Senhora de Fátima é branca, Nossa Senhora Santa... eu esqueci o nome daquela da França, eu fui até na igreja dela na cidade de Seta, mas eu me esqueci. São todas, praticamente todas brancas. Nossa Senhora do Brasil, a padroeira do Brasil e o patrono das artes no Brasil são negros. Né? Essa representação é muito forte, ela é muito importante e ela mudou e melhorou, mesmo que não aquela imagem, não foi ela que fez o milagre. Uhum. Ela foi fruto da catequese para levar aquelas pessoas para lá, para levar para a religião, para orar, para rezar, para que Deus, porque Jesus diz: pedis e recebereis. Eu vim para trazer a vida e a abundância. E aquelas pessoas pedem, e o pai se sente feliz. Quando o filho pede uma coisa para você, você não se sente feliz? Sente. Né? A minha filha ontem, ela é excepcional. Sorvete. Opa, peraí, ela quer sorvete, tem que dar o sorvete para ela entender que o que ela falou, eu entendi. Né? É catequético. Uhum. Então as pessoas, catequeticamente, por causa daquele milagre, o milagre é encontrar a imagem lá, negra. E isso nos dá um exemplo muito grande em tudo que a gente falou ontem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não amou o rico, o pobre, o negro, o branco, o japonês, o outro. Não, ele amou a todos. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, cada um teve a sua transformação por questões geográficas, adaptações físicas e outras coisas, qualquer coisa que for. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer que ele amou a todos. E é isso que a gente tem que fazer, não é? Exatamente. Amar a Deus é amar o próximo assim como nós amamos a Deus. Porque quando a gente entende que o próprio outro irmão, né, é o Cristo, como que eu não vou amar o próximo? E eu vou trazer aqui, já que você abriu esse parâmetro, uma vez eu levei para o meu diretor espiritual que eu tinha muita dificuldade de fazer caridade. Tipo, eu falava para ele: padre, eu quero ajudar, mas parece que uma coisa eu não consigo. Às vezes vai alguém lá pedir alguma coisa na cafeteria, eu quero ajudar, mas parece que eu não estou fazendo de coração. Eu já começo um pré-julgamento ali interior comigo mesmo. Eu queria ser mais caridoso. Ele virou e falou assim: até quando você não entender que é Cristo que está te pedindo ali, você nunca vai conseguir ser caridoso. Porque o que me faz ser caridoso é entender que não é um mendigo que está me pedindo, é verdadeiramente Cristo. Mas quantas vezes a gente sabe que Cristo está no outro, mas a gente só fica no saber e não experimenta isso verdadeiramente. E é doloroso experimentar, quando você não quer fazer uma coisa para o outro, mas você sabe que ali é o próprio Cristo te pedindo. E aí vai entrar na mortificação da sua carne. E toda vez que você se mortifica, você se encontra mais com Deus. O que é uma pessoa santa? Pessoa santa é aquela que teve a mortificação dos próprios desejos, da própria carne, e agora vive completamente a vontade de Deus na vida. Então, quando a gente tem a percepção de amar o outro
Assim como Deus nos amou, o que que Deus fez por nós? Deu a sua vida. E aí a gente cabe na reflexão. Se eu não consigo ajudar um próximo, quem dirá dar a vida por ele? Pois é, aí Santo Agostinho entra na carne corrupta, quando ele fala que a carne é corrupta. A nossa carne vai se corromper, nem que seja na nossa morte, mas aquele que não acredita, a gente se corrompe o tempo todo. É isso aí, eu passo, o cara me dá não sei o que, agora não tem tempo. Então, se é Cristo pedindo, não, peraí, eu vou voltar porque é Cristo pedindo, aí é por interesse. Exatamente. É difícil, né, lidar com isso, mas a gente peca o tempo inteiro, às vezes. Tá na Bíblia, o justo peca 7 vezes diariamente, 7 vezes 7. Né? Nossa, 7 vezes 7 tá para mim, Uma vez você comentou comigo, Alexandre, aquela história de quando você propaga o bem, quando você faz o bem, independente do que a sua outra mão tá sabendo, né? Faz o bem com a sua mão direita sem que a esquerda saiba. Eu não sei se a citação tá correta, eu acredito que não esteja. Mas quando você propaga esse bem de uma forma natural, aquilo faz parte de você. Da mesma maneira que o mal também pode fazer parte de você. Se você pratica o mal, aquilo vai se interiorizando, vai tornando parte do seu ser, e aí você se corrompe. Como o Alexandre falou, Dá o exemplo da mentira, que ele fica bem claro. Assim, toda mentira que você conta, hoje você tem os pequenos hábitos da mentira. Então eu vou mentir sobre isso aqui, pequenas mentiras. E aí, com o tempo, você vai inventando cada vez mentiras maiores. E aquilo vira um hábito seu. Seu e aí você é a mentira. Exatamente. Seu hábito se tornou mentira. E aí é o fato da possessão. Se você é possuído pelo hábito de falar mentira, você só fala mentira. E você não percebeu que aquele mal começou pequeno. Quando eu te desejo o mal, eu vou desejar um mal para ele, um mal para outro, eu vou enganar. No mercado de arte, aí no outro podcast que a gente fez, que é o Colli me entrevistando, o primeiro, né? Eu falo sobre o mercado terciário, que é onde tem as falsificações. Ele falou assim, se eles soubessem o quanto é bom trabalhar com a obra autêntica no segundo mercado, porque não é só o fato de vender a obra, é o fato de honrar o nome de artistas que foram inspirados por Deus para criar grandes obras. Agora, recriar em cima daquela estética é algo, como é que eu uso o termo? É algo medíocre, de quem só quer ganhar dinheiro. Então aí entra numa prática de Jesus, que é a seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é o seu Deus? Né? É Deus ou é Mamon? Ou é Deus ou é o dinheiro? E aí a pessoa, ela acha, mas é o rico que tem o problema com o dinheiro. Nem sempre. O problema com o dinheiro, às vezes, está na gente se corromper por ele. E aí, quando a pessoa faz um negócio desse, ela ganha tão pouco, né? Porque ganhar dinheiro... eu tenho uma frase que vem desse mesmo amigo que fez essa igreja adventista, ele falou, o cara é tão rico que só tem dinheiro. Ele não tem cultura, ele não sabe usar o dinheiro, ele não viaja, ele não tem obra de arte, ele não... E a obra de arte é coisa que é obrigatório ter. Olha só, quando a Igreja Católica constrói uma igreja e enche de obras de arte, o autor daquilo ali criou uma nova obra de arte, que era o que a gente falava, que acabou mudando o assunto, não se responde entre o belo e o adequado. Ele fez um belo bem maior. Ele colocou todos aqueles belos dentro da igreja e criou uma obra. O colecionador é a mesma coisa. A hora que ele reúne todas as obras de arte em torno da coleção que ele criou uma obra, uma composição, que ele começa do lugar onde ele expôs, da forma como ele fez. A coleção dele é uma obra de arte, por isso as coleções são tão importantes. A coleção do museu tal, a coleção do outro museu tal. Então assim são feitas as coleções. Né? E a gente a gente observa que a mediocridade ela está do lado oposto. Então, o pecado é a ausência de Deus. O pecado está na ausência, porque quando você tem, puxa vida, eu vou ali, eu vou passar o Eduardo para trás. Se eu tenho Deus comigo, isso não me é permitido. Eu posso até querer pecar como Judas. Uhum. Né?
Mas aquilo, como no próprio Judas, martelou a cabeça dele e ele suicidou. Né? Então, é nesse sentido. O sentido. O que eu ia te perguntar mesmo, para te pregar na parede agora, era o seguinte: Santo Agostinho, 15 séculos atrás, né? Ele dizia os questionamentos. Para mim, ele é o grande filósofo. Porque eu vou estudar Platão, vou estudar Aristóteles, já estudei, eu gosto desses assuntos, tal, né? Protágoras, hedonismo, epicurismo, e a gente vai entrando, vai se aprofundando, tal. E aí a gente vê que tem caminho para tudo. Se eu disser assim, isso aqui é belo, eu também posso dizer isso aqui é feio. E filosoficamente eu vou explicar por que é feio e por que é belo. Mas Santo Agostinho, quando ele chega e sai dos maniqueístas, ele me dá um caminho. É o caminho, eu vou escolher o belo de Santo Agostinho, por exemplo. Esse belo de Santo Agostinho. Mas qual é o belo de Santo Agostinho? Se ele mesmo, aí é a pergunta, se ele mesmo dizia o seguinte: essa obra é bela, eu gosto dessa obra porque ela é bela, ou ela é bela porque eu gosto dessa obra? Eu gosto dessa obra porque ela é bela, ou ela é bela porque eu gosto dessa obra? Teve uma propaganda no Brasil que foi muito famosa, que é a propaganda da Tostines, que dizia assim: tá sempre fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque tá sempre fresquinho? Uhum. E aí Santo Agostinho pergunta isso: essa obra é bela porque eu gosto, ou eu gosto porque ela é bela? E aí? Você já falou até sobre isso, mas eu queria que você aí a gente já tem a certeza de que aonde está o belo, ali está Deus. Vamos parar aqui. São Tomás de Aquino fala que o belo, ele tem ordem e tem harmonia. E luz. E luz, exatamente. Então, se aquela obra, ela expressa isso, naturalmente e definitivamente ela é bela. Agora, quando eu parto da percepção de que aquela obra é bela porque eu acho ela bela, eu estou findando a uma soberba interior e não na humildade de reconhecer que aquilo é belo verdadeiramente. O que é belo é belo. Ninguém é atraído por um tambor cheio de lixo. Porque o belo, a gente se sente atraído pelo belo, porque o belo é harmônico, o belo é organizado. Então, quando você traz a percepção de Santo Agostinho, se aquilo é belo porque eu acho belo, aí é um egoísmo. Porque não é porque eu não acho que aquilo é belo, porque aquilo vai deixar de ser belo. Eu acho que o que é belo, entendeu? Independente da sua opinião, se você acha aquilo ou não. A verdade, ela prevalece, aquilo vai continuar sendo belo ou não. E o que é feio vai continuar sendo feio, mesmo você achando feio e bonito. Mesmo que você ache uma lata de lixo cheia, bonito, aquilo é feio, porque aquilo não é harmônico, aquilo não é organizado, não tem luz numa lixeira. Aquilo é bagunçado. Exatamente. É igual, às vezes, o mercado de arte contemporânea, que alguém um dia pode chegar e falar: o rei tá nu! Talvez seja isso. Ô Eduardo, já vamos para mais de 1 hora. Meu Deus. De podcast. Foi muito gostoso, é muito gostoso falar com você. Pode sim. Oh, claro. Eu queria saber a opinião de vocês, porque agora tá surgindo várias igrejas. Mas por que você não vira uma câmera para você se elas são automáticas? Não, deixa assim. Ali é o Pedrinho, o nosso showman ali da mesa, das câmeras, de tudo. Ele é o nosso estúdio, né? Ele dirige, faz tudo. Então é ele que vai fazer a pergunta. Peguei esse menino no colo, hein? No começo do programa eu vi vocês falando sobre as igrejas parecerem museus e tudo mais. Só que ultimamente tem surgido novas igrejas e eu tô vendo que elas estão muito vazias, tipo parede branca, bem minimalista e a luz branca. Tipo, sem obras de arte nas igrejas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse assunto. Sobre isso é um reflexo da arte atual, talvez? O que está acontecendo com as igrejas? Eu queria fazer um comentário sobre isso. O Alexandre ele sempre fala sobre o minimalismo relacionado
ao capitalismo. E como que esse minimalismo vai servir? Então, você tem a máquina de trabalhar, a máquina de viver, a máquina de orar. Eu acredito que seja um reflexo disso. Que se você tem uma casa funcional, ela não te dá trabalho para ser limpa, logo você pode render mais no seu trabalho e assim você produz mais e gera mais dinheiro. Então, se você tem uma igreja mais clean, mais minimalista, eu acredito que seja por uma finalidade parecida, se não for a intenção de ter aquele senso estético. Aliás, se for a intenção de ter aquele senso estético, eu acredito que seja por isso. Uma igreja menos adornada é uma igreja que, teoricamente, vai te distrair menos. Mas pode ser, isso é a minha opinião, que talvez você não esteja tão imerso na beleza que Deus apresenta pra gente todos os dias, sabe? Eu não sei se é um raciocínio coerente. O que vocês acham? Eu acho que isso é uma opinião totalmente minha, né? Uma opinião própria. Eu acho que isso, infelizmente, é fruto do modernismo. Porque, infelizmente, quando a gente traz, né, aquelas imagens daquelas igrejas góticas, aquelas obras de artes, o quanto ver aquilo já te dá um preenchimento interior. Porque você está contemplando a beleza do Criador. E, se eu não me engano, acho que é São Tomás de Aquino que fala também que a beleza se complementa de formas geométricas. Quando algo tem muitas formas, né, expressa ali o cuidado, a beleza. E quando a gente traz hoje igrejas cleans, né, muito minimalistas, parece que te falta algo. Então, talvez uma opinião muito própria, seja fruto do vazio que as pessoas têm hoje em dia. Antigamente, o que as pessoas faziam quando ia esculpir alguma obra gótica? Elas rezavam, elas pediam inspiração de Deus, o que Deus queria através daquela obra, né? Então era muito mais algo relacionado ao divino. Então hoje parece que as obras se contentam no templo e não na divindade que tem que levar aquela obra. Então fica as coisas muito vazias porque as pessoas elas não procuram se preencher antes, né? Uma igreja é para quê? É para contemplar Deus. Então o que Deus quer através dessa igreja? O que Deus quer que a gente traga para esse templo? Não, hoje a pessoa vai lá, senta no arquiteto lá, 3D, e faz algo talvez mais barato, mais rentável, porque está na moda, mas esquece a grandiosidade, o sentido da obra gótica, o sentido do templo, né? E religião, vale ressaltar, não é moda. Exatamente. Eu acho que vocês dois estão certos. O que você falou, ele complementou, né? Porque a gente passa desse movimento lá do Renascimento com Protágoras, e aí, antes, né? Protágoras é bem antes, mas no Renascimento há uma interpretação diferente dele, né? O homem é o centro de todas as coisas. Aí o homem se torna o próprio Deus, e quanto mais o homem vai se distanciando do próprio Deus e assumindo essa questão divina como se ele fosse capaz de tudo. Uma visão antropocêntrica, né? Uma visão eu não consigo falar essa palavra, ele fala só para eu ter que falar. E já é a terceira ou quarta vez que ele faz isso comigo. Ele já faz isso, eu não consigo falar essa palavra, tá? Então é o seguinte, é isso aí que ele falou, essa palavra aí esquisita, né? Em que a gente chega num momento na humanidade, no século XX, com a Revolução Bolchevique na Rússia, depois a engenharia social que surge a partir daí, depois se torna um dos grandes líderes, embora não tenha assumido esse nome em si, mas é o líder da engenharia social no mundo, foi Le Corbusier, um dos, né? Teve a Bauhaus, teve vários, mas o Corbusier foi muito forte nisso, para o Brasil principalmente, porque ele foi amigo de Lúcio Costa, conviveram, Lúcio Costa influencia Niemeyer, e Niemeyer chega aqui. As casas eram casas simples para você, era a máquina, Corbusier falava assim, tem a máquina de andar, a máquina de voar, e a gente vai ter a máquina de morar.
E ele é um homem querendo ser Deus, porque ele lá de cima ele diz, ó, você vai morar naquela casa funcional, nas vilas funcionais, a casa vai ser assim, assim, o parque vai ser ali, o outro vai ser ali, então você tem máquinas, a máquina de diversão, a máquina de comprar comida, que é o supermercado, as máquinas. Assim também Niemeyer, o Lúcio Costa, porque não é de autoria do Niemeyer Brasília, Brasília é do Lúcio Costa. E as pessoas esquecem. Por quê? Porque elas miram no belo. O Niemeyer salva Brasília com a beleza que ele impõe àquela cidade, com a genialidade, com a inspiração, embora comunista, mas é filho de Deus, com a inspiração que ele tem para criar aquilo tudo. Eu conheci pessoalmente, era uma pessoa iluminada, de verdade, o Niemeyer. E aí, ele salva esse momento. Mas aí começam a surgir essas igrejas absolutamente vazias. Primeiro, as igrejas tinham que sustentar que imagem não é catequética. Já tirou as imagens todas. Aí você vai ter que usar o quê? Uma paisagem, o que é? É uma imagem retratada. Uma pintura, uma coisa assim, de uma paisagem. Então elas já tiraram, elas esvaziaram a igreja. E aí eu tenho que entrar no sentido da arte. Aquela pergunta boba que dizem assim, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Né? Tostines está mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está mais fresquinho? E aí ele resume, se os dois eram católicos, a questão da beleza está em Deus. Pronto. E Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Mais ou menos foi isso que você fez. E eu achei muito impactante a sua resposta, inclusive, porque é uma teoria que vem sendo discutida há 1500 anos sem chegar a lugar nenhum. E ele, para ele, por causa da fé dele, é assim, né? Mas aí a gente retorna, né? Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, outra sempre fresquinho porque vende mais. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Nenhum dos dois. A arte, o Tostines vende mais porque tem uma boa propaganda, teve um bom marketing. E aí as pessoas compravam e repetiam isso. A arte, ela a arte ela não é nem a imitação da vida e nem nada disso. Ela é o registro do momento. Como você entra numa igreja vazia, é também o registro do vazio que temos dentro de nós. Esse vazio é o que nos causa hoje depressão. A depressão ela está ligada à ansiedade do futuro e à nostalgia do passado. Fui secretário de turismo da minha cidade, convivi muito com o secretário estadual e trabalhei um tempo em turismo como voluntário. E um dos estudos que tinha lá é o seguinte: ninguém viaja para conhecer uma cidade modernista, uma cidade absolutamente moderna. Você vai em Paris e olha o público que tem o Louvre, imenso, que tem o d'Orsay, também imenso, e que tem o Charles Pompidou. É como se é irrelevante diante dos outros dois. Ah, mas porque as pessoas não compreenderam isso. Porque elas estão no momento contemporâneo, vivendo esse registro, elas vão saber se esse registro é verdadeiro ou não, as outras que virão à frente. E como eu sempre digo, o que é contemporâneo hoje é o que vai estar em museu como antigo amanhã. Né? Imagina o quão contemporâneo Aleijadinho foi para a época dele. É verdade. Principalmente Ouro Preto, onde a coisa era rústica e tem um homem de um traço fino como ele. Então essas igrejas registram também o momento que estamos vivendo. E nós saberemos do sucesso ou insucesso delas. Da Igreja Católica, por exemplo, a gente já sabe, pelo tempo. Das sinagogas judaicas, a gente já sabe, já está consolidado. Né? Do Islã, já está consolidado. Agora, esses outros movimentos, nós saberemos da consolidação e da bênção de Deus com os séculos. Nós não saberemos. Nós não saberemos. Nós não saberemos. Mas o registro desse vazio causa isso que o Pedro questionou. Né? Essa sensação de vazio. Por que é vazio? Aquele negócio todo branco. Porque na década de 50 para cá, tinha ideia de que é clean, é chique, era legal ser todo branco. E hoje em dia,
o nosso vazio filosófico. Exatamente. E a gente vai cair já para finalizar, que o artista, o que que é a arte? É a expressão exterior daquilo que está no interior dele. É muito assim, eu acredito. Que a obra de arte muito mais fala do que ele está expressando de forma interior. Ele expressa através da arte. E trazendo ali na questão das construções das novas igrejas, hoje de uma forma mais minimalista, é exatamente isso. Eu tenho certeza que é fruto, né, de um vazio interior que o cara ele vai refletir aquilo e ele não consegue talvez ir além porque o vazio interior dele é maior do que as ideias, do que a vontade. E quando aquela pessoa ela chega preenchida com Deus, né, já trazendo para o viés de templo, aquele templo expressa Deus. Talvez hoje os templos não expressam Deus porque as pessoas que fazem não têm Deus no seu interior, então elas não conseguem expressar porque não tem. Como que você vai expressar, externalizar algo no que o seu interior está em falta? Então, talvez hoje as igrejas elas representam um vazio porque há primeiro o vazio interior naquelas pessoas que estão fazendo, né? E na arte também, essa expressão, como você falou, mas para chegar a Deus, né, uma coisa fundamental é a humildade. Exato, é a Porque eu base. sou criação e não criador. E muitas vezes a gente vê hoje movimentos questionáveis por uns ou por outros. A gente não entra em debate aqui porque a gente respeita tudo. Mas que difícil, tá muito afastado. Então o homem é autossuficiente demais, principalmente no meio da criação, da arte, da criação. Né? Antigamente era assim, para os muçulmanos ainda são assim. Eu crio porque Deus me inspira. Eu sou meio de produção de Deus, eu sou a máquina de criar de Deus. Aí é ótimo, né? Mas é isso. Muito obrigado por sua presença aqui hoje. Isso. Nós tivemos hoje uma contradição, né? Eu falei café teológico. Logo no começo, lá o Cole que falou, né, Cole? Café teológico. Mas não foi. Primeiro a gente não bebeu o café, que ele achou o café daqui muito ruim, e a gente tomou chá. Teológico foi demais, mas então foi chá teológico. Quando vier a São Lourenço, né, eu recomendaria às pessoas. São Lourenço tem uma especificidade, falar rapidinho, porque a gente vai fazer um outro podcast, uma outra hora, sobre café, que aí é bem legal. O Edu conhece muito sobre café. Vou ver se eu trago ele e o Luiz Paulo para fazer esse podcast de café. Mas eu reparei uma coisa, né? Em São Paulo você vai tomar um café especial, 14, 15, 12 reais hoje. Nós estamos em 2024, em abril de 2024. Só para isso aqui fica na internet, né? E a pessoa vem em São Lourenço e qualquer cafeteria que ela sente, tirando a Paiva Frade, que aqui o café é ruim porque o Pedrão gosta. Ele gosta daquele café preto, queimado, torrado, aquela coisa. Aí, tá vendo? Deus me livre, né? E o café é especial. Você vai no Edu, o Edu tem vários tipos de café especiais. Porque o café hoje é igual ao vinho. Só São Lourenço teve a nota até hoje que teve, melhor café do mundo, agora do Luiz Paulo de novo, e várias, né, vezes a nossa região, Carmo de Minas, eu falo São Lourenço, eu estou roubando, porque é uma cidade que deu origem a São Lourenço, está aqui ao lado, Carmo de Minas, está a 9 quilômetros, e são os melhores cafés do mundo colhidos hoje, que começou com o Luiz Paulo. Depois tu pode contar essa história toda, como que ele começou, ele trabalhava no Banco do Brasil. Não era no Banco do Brasil, acho que era no Itaú, e o primo no banco começaram a comprar café e vender café e tal, e acharam o nicho do especial, e desenvolveram tanto, né, que hoje é uma coisa impressionante. A sua cafeteria é linda, obrigado, gostosa, você é uma cafeteria que trabalha ele, a mãe dele que é uma chefe, e que abriu mão de restaurantes e foi fazer os quitutes da cafeteria, né? E é um local muito agradável. Então, eu falava com o Eduardo, quando falei o preço do café, Edu, mas eu tomo café aqui na sua cafeteria a R$3.
e esse mesmo café em São Paulo é 12. Ele falou, mas essa é a minha proposta. Se você quiser tomar o de 12, o de 15 e o de 50, ele tem lá também. Tem também. Mas é isso, porque ele tem um café especial que ele consegue vender em quantidade, como quem vende o café ruim. Isso é uma especificidade sua, só tem em São Lourenço, e só você e o Prazeres de Minas, né, que é Dom Eduardo, quem quiser ver a cafeteria dele é Dom Eduardo, e tem outra aqui também chamada Prazeres de Minas, são as únicas duas que conseguem vender esse preço, nesse milagre que eles fazem, cafés especiais maravilhosos. Então São Lourenço, além da Terra das Águas, tem ao lado, vou ser justo, Carmo de Minas, que é a capital do café brasileiro. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado, John. O John que encerra. O John fica bravo comigo se ele não encerrar. E muito obrigado, Pedrinho, né? Ah, é verdade. E muito, participe mais vezes. Sua pergunta foi muito fundamental. Foi legal. Então, é com esse clima de chá que a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo você, nosso ouvinte, ou nosso espectador. E convidamos também para que volte a nos prestigiar nos próximos episódios. Mas você não falou aquele negócio que tem que falar tudo, aquelas coiseiras. Fala aí, você me obriga a falar em todo vídeo. Ah, tá. Palhaçada. Todo Chico, vídeo, né? Ele para o vídeo, fala aquele negócio de novo. Não esqueça, se gostou do nosso podcast, curta o vídeo, compartilha com seu amigo, espalha esse programa para que a gente possa falar do belo e falar de arte também, que é o nosso foco principal. Chama mercado de arte. Exatamente. Né? Mas para se ter o mercado de arte, tem que ter o belo primeiro, né? Então hoje a gente falou do que é criado para depois um dia entrar no mercado de arte, a forma como é criado. Não deixa de ser mercado de arte. Tchau! Tchau! Valeu!